Podcast Movendo-se, com Éder Monteiro. Duas coisas que são fundamentais que as pessoas só param para fazer quando elas perdem o emprego, a posição ou o status corporativo, né? Escrever o projeto, né? Qual é o projeto daquela semana, daquele dia, daquele mês, daquela vida, e o networking. E eu nunca vou esquecer, Éder, que eu chorei, né, naquele ensaio mental, escorreu uma lágrima como se todo o meu corpo estivesse ali no cume daquela montanha. E muita determinação, né? Determinação sem engravidar as palavras, né? É a ação constante, é todo dia lembrar daquilo, todo dia pôr alguma coisa em prática, todo dia revisitar aquele teu plano, né? E ter uma obstinação, uma obsessão realmente positiva, saudável por aquilo. O que eu percebo, Éder, que não tem diferença nenhuma. O atleta, ele só não sabe que ele é um executivo e o executivo não sabe que ele é um atleta. O alto desempenho acontece quando eu estou com a minha energia totalmente focada no momento presente. E esse livro é maravilhoso porque ele me despertou para pensar nisso. Muito bem. Começando mais um episódio do podcast Movendo-se. Esse podcast que tem sempre convidados ilustres, especiais, pessoas que eu chamo aqui para inspirar você que está ouvindo a gente, para que você reflita de alguma forma sobre a sua carreira, para que você pegue alguns exemplos e alguns insights dessas conversas que eu tenho aqui com esses meus convidados e de alguma maneira possa contribuir para o teu desenvolvimento. E a pessoa que eu trouxe aqui é uma pessoa que eu admiro demais, Thaís Pegoraro, que eu queria agradecer muito a disponibilidade e a agenda para a gente bater esse papo aqui com todo mundo que ouve o podcast Movendo-se. Eu não vou dar spoiler, tem alguns spoilers da história dessa mulher, mas eu queria que ela se apresentasse. E obrigado, viu, Thaís, por você estar aqui comigo nesse podcast. Poxa, eu que agradeço. A nossa história é antiga e sempre de muito conteúdo, de muito contexto, de muito prazer. Então, eu estou super feliz de poder contribuir com o podcast e dividir uma história com as pessoas que estão aí ouvindo. A Thaís já dividiu a história dela com milhares de pessoas, né? Não necessariamente a história que ela vai contar aqui, mas parte dela com certeza, porque é inevitável a gente contar alguns elementos dessa história de vida, de carreira da Thaís, mas ela já fez algumas edições de TEDx, né? Já palestrou no TEDx São Paulo, já palestrou no TEDx Niterói, que eu tive o prazer de organizar e de participar do processo de construção do talk da Thaís. Mas vamos lá, sem mais delongas. Me conte um pouco e conte para quem está ouvindo esse podcast, quem é você, Thaís Pegoraro? Primeiro, sou uma mulher que trabalha, como todas as pessoas, que precisa desse sustento. Eu sou atleta de alta montanha e sou mãe do Zeca, um menininho muito especial de 2 anos e 8 meses. Coisa linda. Você já deu alguns elementos aqui para a gente que já fogem do padrão. Você é além de ser uma profissional, de ser mãe, você é uma atleta de alta montanha. Isso fez parte de um momento da tua vida muito especial, né, Thaís? Eu queria que você contasse um pouco da tua trajetória profissional para quem está ouvindo a gente aqui e compartilhasse o teu ponto de mudança, porque você precisou reinventar a tua carreira, a tua trajetória, né? Traz um pouquinho de histórico pra gente sobre a tua carreira, Thaís. Uma história convencional, né? Uma pessoa um pouco confusa em relação ao que queria fazer como formação. Eu fui fazer administração com ênfase em comércio exterior, junto com direito, nessas duas faculdades. Por quê? Porque no primeiro ano de administração eu me dei conta que eu ia aprender muita coisa com pouca profundidade, né? Então eu quis fazer o direito junto. Logo no primeiro ano de direito, aquela loucura, estudando de manhã, estudando à noite, surge um processo de trainee para uma Big Four, né, uma empresa dessas de auditoria. E assim, acidentalmente, me formei como advogada de marcas e patentes, né, do tributário, da auditoria. Aos poucos eu fui indo para uma área mais inovadora do direito, vamos dizer assim, já tinha um bicho comichão de curiosidade sobre coisas de vanguarda. A época, 2003, falar de marcas e patentes era muito diferente,
Mas a verdade é que depois de 7 anos como advogada, eu me dei conta que o que eu menos gostava de fazer, que era ser uma técnica jurídica, redigir contrato, pareceres, era o que mais era exigido de um advogado. E o que eu mais gostava de fazer, que era conversar com as pessoas, interagir com o cliente, era o que era menos exigida de uma advogada Tá. de um nível pleno. Então foi quando eu fiz a minha primeira transição de carreira. Um colega headhunter, que é um recrutador, né, de executivos, me convidou para me tornar uma recrutadora de advogados. E foi uma forma de eu manter os dois pezinhos, um em cada canoa, né, não deixar totalmente de ser advogada, mas fazendo uma coisa diferente, que era usar a minha expertise como advogada para contratar outros advogados. E utilizar uma característica que você gostava muito, que é de relacionamento, de Muito. se comunicar, enfim. É engraçado, né? Já fica aqui um compartilhar, né, de uma coisa que eu demorei para aprender. De uma forma ou de outra, o nosso ser já sabe qual é a nossa grande habilidade, né? É que Total. a gente vai ignorando os sinais. Então, desde pequenininha, eu era aquela criança que ficava à mesa do almoço de domingo, querendo ser invisível para ouvir todas as histórias das pessoas, né? Aham. Então, um headhunter, um recrutador, uma pessoa da área de desenvolvimento, nada mais é do que um bom escutador de histórias. É claro que depois a gente vai incorporando habilidades e você passa a escutar essa história com ouvidos de quem depois vai contribuir Exato. com algum método, alguma ferramenta, mas meu ser já sabia lá com 8, 10 anos que eu gostava de escutar uma boa história. Muito E bom. aí, assim, eu fui construindo a minha carreira, primeiro como headhunter, trabalhando enlouquecidamente, né, em multinacional, recrutando pessoas, peguei vários ciclos de mercado bom, então a gente trabalhava muito porque a gente precisava buscar as vagas no mercado e também buscar os candidatos para essas vagas. E aí aconteceu a primeira grande virada na minha vida, na forma de um fracasso, que hoje eu entendo como uma grande oportunidade de desenvolvimento, que foi a demissão dessa multinacional que eu tanto gostava, onde eu trabalhei por mais de 6 anos, recrutando executivos. E aí toda a história mudou de uma hora para outra. Agora, Thaís, você, durante esse período todo, foram 6 anos conversando com executivos, fazendo entrevistas, ranteando, né, Sim. recrutando pessoas. Você viveu, obviamente, do outro lado, a história de sucessos e fracassos de muitas pessoas, né, ao longo dessa tua carreira como headhunter, né? Quando chegou a tua vez de passar por uma transição, de passar por uma mudança, como é que foi isso para você? Foi a primeira coisa a gente esquece, sabe? Casa de ferreiro, espeto de pau, né? A gente esquece de Aham. tudo que a gente sabe e aprendeu quando é a nossa vez de sentir dor, né? É como se instantaneamente meu cérebro tivesse esquecido de todo o ferramental que eu tinha e conseguisse só pensar única e exclusivamente numa forma de estancar aquela dor. Então, Sim. o primeiro pensamento de quem é demitido é: vou mandar 495 currículos ao mercado amanhã e eu tenho certeza que depois de amanhã eu estou empregada, Aham. né? Só que aí é engraçado, aí o movimento mais inteligente que eu fui capaz de fazer foi criar um espaço, foi criar um hiato de tempo para poder refletir se era aquilo mesmo que eu queria fazer Hum. ou se era só um impulso para sanar a dor, né? Esse ato foi de uma semana, mas eu consegui por Mas já uma é alguma semana não coisa, mandar né? nenhum currículo e deixar aquela dor decantar, né? Foi uma dor, porque o pilar profissional para mim, à época, com 34 para 35 anos, era muito primordial, era um pilar mesmo, principal, né? Eu não tinha casado, eu não tinha filhos, então era uma coisa muito importante. E foi nesse ato, nesse pequeno hiato de dias, que eu tomei uma decisão que foi significativa, que foi não mandar os currículos ao mercado e começar a escrever, né, a desenhar o que eu realmente queria, assim, Uhum. né? Então, puxa, como headhunter, eu gostava muito de ouvir as histórias e eu sentia a falta de ter método
para interferir nos Uhum. processos de desenvolvimento que eu ouvi. Então, como encontrar esse método? Que método é esse? Né? Onde é que está? É um curso que eu preciso fazer? É um livro que eu preciso ler? E aí foi quando eu me inscrevi numa das formações, em 2013 para 2014, começaram a surgir as formações no Brasil de coaching. Eu achava que tinha um caminho para mim como coach de carreira, já que eu tinha essa experiência como headhunter e como executiva. Tá. Então, por que não ir atrás de uma metodologia que pudesse me ajudar a ajudar essas pessoas? E aí, a grande surpresa é que para você se tornar coach de qualquer coisa, você vai revisitar os seus esqueletos e revisitar as suas sombras das coisas também que ficaram pelo caminho, dos seus pontos de desenvolvimento, dos seus sonhos, das suas oportunidades de melhoria. Então, sem saber, né, no intuito de me preparar para ajudar os outros, eu comecei a fazer o que eu acho que é o mais importante. Antes de ajudar qualquer pessoa, a gente precisa se Com ajudar e a certeza. gente precisa ter certeza que a gente está fazendo um bom trabalho nesse sentido. Agora, Thaís, pegando um gancho aqui para eu não perder, você quando deu esse Claro. ato de uma semana e que você começou a sentar e escrever sobre aquilo que de fato você queria dali para frente, né? Eu costumo dizer que esse é um exercício que a gente deveria fazer constantemente, né? E a maioria de nós, a maioria dos profissionais, acaba deixando para fazer isso no meio de uma situação como essa, no meio de uma crise em que você é Claro. provocado a fazer isso, né? Agora, dá para fazer isso também trabalhando, empregado, e eu acho que é um exercício importante, né, Thaís? Duas coisas que são fundamentais que as pessoas só param para fazer quando elas perdem o emprego, ou a posição, ou o status corporativo, né? Escrever o projeto, né? Uhum, Qual é o projeto daquela semana, daquele dia, daquele mês, daquela vida? E o networking, né? perfeito. E o contato com os outros, com pares, com concorrentes, com colegas de faculdade. Todo mundo tem o seu ciclo. Não precisa ser nada extraordinário, nada de outro mundo. Mas eu vejo quantos executivos, por exemplo, nunca sentaram com o seu par da empresa do lado para saber o que você faz, como é que você lida, qual é o aprendizado, né? Qual é o desafio, e isso é muito rico. O ser humano ele é relacional, a gente é espécie de tribo, a gente não é Total. espécie de solitários, né? Então, isso foi muito marcante para mim, e eu mesma, sabedora, conhecedora de tudo isso, não tinha aplicado até perder a minha grande, o meu grande projeto ali profissional. Muito legal você trazer e reforçar isso. De fato, são duas características, dicas super importantes, né? Você planejar, você se estruturar, escrever, colocar os seus objetivos e também estruturar a sua rede de relacionamento, né? Isso é fundamental. Agora, vem cá. O que te fez virar uma atleta de alta montanha? Gente, eu não sei se vocês conhecem ou se alguém já pesquisou sobre a Thaís ou se alguém já viu uma palestra da Thaís. Essa mulher, não sei se eu tô falando besteira, tá? Mas foi a primeira brasileira a escalar as 7 maiores montanhas do mundo. Procede? Com correções, Ah, vamos ah. lá. Eu fui a primeira brasileira entre homens e mulheres a completar os 7 cumes no menor tempo, no menor espaço de tempo. Então, os sete Nossa. cumes são as sete maiores montanhas Aham. de cada continente, né? Não são as 7 maiores do mundo, porque as 7 maiores do mundo estão concentradas praticamente numa única cordilheira, que é a Cordilheira dos Himalaias. Mas teve esse recorde sul-americano de tempo de execução desse projeto, concluído em 2016 para 2017. Ou seja, a senhora não satisfeita em escalar os 7, foi escalando no menor tempo total. Tá bom, tranquilo, não é Mas nada foi um demais. acidente, eu vou Pô, contar. Surgiu, eu nunca vou esquecer, Éder, surgiu numa tarde, numa das aulas do curso que eu estava fazendo, a gente tinha que simular um ensaio mental. Para quem nunca ouviu falar do ensaio mental, o cérebro ele não entende a diferença entre realidade e imaginação. Estou falando fisiologicamente. tá. Então,
Para o cérebro, você sonhar ou imaginar ou viver não faz a menor diferença. A liberação da química, ela é praticamente igual. Por isso que a gente chora em sonho, ou tem batedeira, ou acorda eufórico, ou às vezes transpira muito, né? Porque o corpo reage a partir da química que o cérebro libera daquelas imagens que são vividas. Uhum. Então, o ensaio mental é uma ferramenta muito poderosa, conduzida por alguém hábil, né? Leva o teu cérebro, a partir da imaginação, a experimentar os ganhos de um objetivo realizado ou de um sonho concretizado. Então, naquela fatídica tarde, né, o exercício era: imagina a sua vida daqui a 5 anos, e nada acontecendo de diferente, como é que as coisas vão estar daqui a 5 anos, né? Então, o que eu imaginei? Vou mandar currículo ao mercado, vou continuar sendo headhunter, vou morar nessa cidade, nesse bairro, provavelmente, vou casar com essa pessoa e vou continuar vivendo os velhos e bons hábitos, nem tão bons assim, mas muito conhecidos. Qual era a sequência do exercício? Pausa essa linha de imaginação e vamos à próxima linha de imaginação, que era, e sempre uma pessoa ali conduzindo, né? Esse era o exercício entre pares. Então imagine agora a tua vida com recursos infinitos, conhecimento, recursos financeiros, ausências de limitações, de crenças que nos enraizam, né? Como é que vai estar a tua vida em 5 anos se você puser todos aqueles projetos, aqueles sonhos que ficaram pelo caminho em prática? E até hoje eu lembro disso, eu me emociono um pouco, porque eu me imaginei, dali a 5 anos, no cume de uma montanha, né? Subindo os passos finais, tremendo, né? Da emoção, da adrenalina e um pouco do frio. E eu nunca vou esquecer, Éder, que eu chorei, né, naquele ensaio mental, escorreu uma lágrima como se todo o meu corpo tivesse ali no cume daquela montanha. E, inclusive, depois eu tive pessoas que me acharam nas redes sociais e que falaram que estavam ali vendo, né, porque eu fui objeto da professora ali na hora, simulando comigo, e que sentiram a emoção que eu estava sentindo, né? De olho fechado, né? Quando eu abri o olho, eu tomei uma decisão que foi ali, naquele minuto, e falam que a vida da gente muda em 1 minuto, né? Não é com um grande planejamento, ou um sabático, mas é em 1 minuto. É quando nasce um filho, é quando você sofre um acidente, é quando você tem um grande insight. Ali eu decidi que eu não ia mandar nenhum currículo ao mercado e que eu ia viver aquela vida que eu tinha sido capaz de imaginar com recursos infinitos. Qual era o grande trabalho? Gerar os recursos, porque eles não estavam disponíveis, eles não estavam ali, né, à mão, mas eu sabia o caminho. Era como se o meu cérebro tivesse entendido qual era o caminho a percorrer para chegar naquele lugar, no cume daquela montanha. O que foi muito interessante é que eu não precisei esperar 5 anos para chegar no cume da primeira montanha. No ano seguinte, 6 meses depois, eu estava escalando a minha primeira montanha de gelo. Mas foi por conta de planejamento, foco e muita determinação, né? Determinação sem engravidar as palavras, né? É a ação constante, é todo dia lembrar daquilo, todo dia pôr alguma coisa em prática, todo dia revisitar aquele teu plano, né? E ter uma obstinação, uma obsessão realmente positiva, saudável por aquilo. E assim foi, um sonho virou um plano. Maravilhoso. E você nunca tinha treinado para isso ou tinha se preparado fisicamente para isso, né? Foi uma decisão que você tomou e que, como você disse, né, teve muito planejamento, muita determinação, mas o trabalho físico por trás e mental também, certamente, precisou ser muito grande, imagino. Eu nunca fui atleta de nada, Éder. Eu jogava tênis de vez em quando, eu ia na academia de vez em quando, eu corria. Mas nunca gostei da obrigação da competição, né? Da exposição, de tem que ir lá e tem que ganhar. Nunca gostei disso. Mas quando eu nesse ensaio mental, eu resgatei esse sonho de infância, né? Era um sonho de um dia subir o Everest, né? Bem aquele sonho assim de criança, de voar, de chegar na lua, que nunca vai acontecer, né? Eu tinha esse sonho, eu lia muito livro de aventura, né? Eu era muito curiosa, na minha época eram as Barças, né? Eram as enciclopédias, então eu via aquelas fotos das montanhas, isso era uma coisa minha. E aí o que aconteceu, né? Então você primeiro vai estudar o que precisa um atleta de alta montanha, e ele não precisa
de treinos de longas horas, né? Foram coisas que eu fui aprendendo. Ele precisa de estímulo específico para o grupo muscular que vai ser exigido na montanha. Então, eu precisava treinar abdômen, que é o principal músculo estabilizador, na subida da montanha. Eu precisava treinar perna e eu precisava treinar braço. Mas não adiantava ir nadar, pedalar. Eu precisava treinar a perna Certo. simulando o peso da bota na montanha. Eu Uhum. precisava treinar com a escada com a mochila nas costas, né? Eu precisava treinar coisas que me seriam exigidas. O arrasto do trenó. À época eu morava no Rio, então ficava arrastando um pneu na areia, porque era o máximo que eu conseguia no Rio de Claro, Janeiro, claro. simular um trenó na neve, né? E fui encontrando pessoas pelo caminho, né? Pessoas muito especiais que foram embarcando na loucura de tirar uma pessoa de uma vida que era ativa, eu não era atleta, mas eu era Tá. ativa, e tornar essa pessoa uma atleta de alto desempenho. Eu lembro a dificuldade que eu tinha, né? Quando o meu treinador, o Anderson, virava para mim e falava assim: o que você é? E eu falava assim: eu sou uma pessoa que treina. Ele: não, você é uma atleta de alta performance. Eu tinha dificuldade, porque para mim, atleta de alta performance era quem ia para a Isso, Olimpíada, isso, isso. era quem vivia profissionalmente disso, né? E não era uma pessoa que tinha um objetivo e que treinava para alcançar aquele objetivo. Claro. Então foi assim: aprender a escalar em rocha, faz um curso um curso disponível aí no mercado. No caso, o curso que eu fiz foi dos clubes de montanhismo do Rio, mas tem em São Paulo, tem no interior, tem vários, em vários lugares. Depois aprender a escalar em gelo, né? Com 10 dias de férias, 2 semanas de férias, você consegue ir para a Bolívia, que é aqui do lado, né? Uhum. Num bom custo-benefício, pisar numa montanha de 5.000 metros, ver se o seu corpo se adapta. Depois entender de que equipamentos eu ia precisar, e assim foi, né? Montar um cronograma, tudo como se aquilo fosse possível e os recursos fossem Infinito, infinitos, sim. né? Então aquilo virou um business plan, eu sabia quanto ia custar, eu sabia cada item que eu precisava buscar, o médico, o nutricionista, o treinador, mas eu não tinha dinheiro, Aham. né? Eu não tinha dinheiro para fazer nada disso. Então, que empresas que eu ia, de repente, visitar para conseguir um patrocínio, que poderiam abraçar a minha história, o que eu poderia oferecer em troca, se era sei lá, uma palestra, se era um recrutamento gratuito, se era um coaching, né? Então, sempre pensando nisso, o que todas as pessoas podem ganhar se elas embarcarem nisso comigo e se eu não tiver dinheiro. E aí começou a acontecer uma outra mágica, né? Que era, eu tinha decidido não mandar currículos ao mercado, Uhum. então tinha decidido abrir a minha portinha de desenvolvimento humano para a carreira, né? Então, não era coach de emagrecimento, de namoro, de finanças, não. Eu só queria ajudar as pessoas a incrementarem as suas carreiras, a Perfeito. se tornarem gestoras das suas carreiras, a partir do conhecimento que eu tinha como headhunter, juntado à metodologia que eu tinha aprendido. Então, não foi uma carreira de coach que nasceu do nada, né? Eu só acoplei Uhum. coisas àquela carreira que eu já estava construindo. E aí, o que foi muito legal? Os clientes não me davam dinheiro de patrocínio, porque todos os meus clientes que eu tinha como headhunter achavam graça dessa história do projeto dos Sete Cumes Aham. e me recebiam, né? Queriam ouvir Que que doida, né? loucura é essa agora, né? Mas você sabe escalar? Não, tô aprendendo. Mas o que você quer? Eu falei: eu quero o patrocínio, né, para esse meu projeto. Olha, patrocínio a gente não tem, mas a gente tem esse cara aqui que precisa de um boost, de um incremento na carreira. Você ajuda? Puxa, eu ajudo. E assim foi Muito entrando legal. trabalho nessa empresa do nada e o dinheiro que eu precisava para o meu projeto. Em resumo, Muito bom. eu não tive R$ 1 de patrocínio financeiro nessa história. Eu tinha uma agenda enlouquecedora, porque não foi um sabático, né? Foi um ano de muito trabalho e de conciliar a agenda dessas viagens para as montanhas com os clientes que ficavam me esperando para fazer Tá. o processo de coaching de carreira. E assim foi. Muito legal, cara, muito legal. Que história alucinante isso. Agora, é Louca. muito doido, Thaís. Eu te admiro demais, você sabe disso. Ô, Thaís, você, com toda essa vivência e coisas que você passou, e você hoje como uma atleta de alta montanha,
Como é que tá a tua carreira hoje? Você hoje não vive do esporte, né? Você tem um trabalho também nessa área de desenvolvimento, mas conta um pouco como é que evoluiu a tua carreira também depois de todas essas experiências que você viveu. Para fazer uma história longa, curta, eu tive essa consultoria sozinha, sem sócio, sem nada, por 5 anos, no Rio de Janeiro. Foi muito maravilhoso, porque me possibilitou essa liberdade, né, de viajar, Uhum. de treinar, mas também a responsabilidade de saber que se eu não captasse trabalho também não caía do céu. E depois de 5 anos, aí já tendo tido meu filho, podendo me dedicar, né, no primeiro ano e meio bastante a ele e Legal. conciliar esse horário com ele numa fase que eu acho que a criança ela exige muito e é um investimento que a gente faz que depois volta de uma forma exponencial, né? Essa criança cuidada, ela é uma criança segura, ela mostra alguns aspectos emocionais interessantes. Eu comecei a sentir muita falta da troca. Eu comecei a sentir falta de ter gente questionando a estratégia que eu tinha definido para Tá. aquele cliente ou aquela prospecção comercial. Eu já tinha mudado do Rio de Janeiro, porque o mercado do Rio, ele derreteu, né? Ficou muito desafiador você captar trabalhos mais específicos, mais requintados de desenvolvimento humano. E aí, aqui no interior, eu fui convidada por antigos chefes, né? Antigos líderes que eu tive naquela consultoria, da qual eu fui desligada. Eu fui convidada a integrar uma sociedade maior de outros profissionais que eram headhunters, para entrar com a minha expertise de desenvolvimento humano. Então, hoje eu sou sócia de uma consultoria que tem desenvolvimento humano e recrutamento, com mais 13 sócios, e Legal. a gente atende o Brasil inteiro a partir de bases fixas em São Paulo e no interior de Qual a São Paulo. consultoria? Então, do fim, chama EZEC, Exec. EXEC, para quem quiser saber, a gente só trabalha o que o mercado chama de top management, né? Então, são executivos de um determinado patamar salarial para cima. A gente existe há 10 anos hoje no mercado, com um posicionamento bem interessante, inclusive para montagem e composição de conselhos consultivos e administrativos. Então, é mais ou menos dizer que vale a pena investir no topo da pirâmide, porque isso reverbera para baixo em formação, Total. em plano de sucessão, em desenvolvimento de cultura. E aí eu fiz essa guinada, né, de um trabalho que eu fazia para o middle management, né, para o nível gerencial, e eu já atendendo diretores, vice-presidentes e CEOs. E tendo trazido, a minha surpresa foi, né, quando eu entrei na EZEC, como é que os meus sócios iam ver esse lado atleta, Aham. como é que os meus sócios iam ver os talks, as palestras que eu comecei a dar de uma forma muito informal e que acabou se tornando uma grande rede de pesca de clientes. E eles acolheram isso com o maior prazer, né? Trouxeram para a plataforma da EZEC, os clientes compraram esse barulho de ter uma sócia da EZEC falando sobre esse outro lado, esse lado B, ou essa outra jornada. Então tem sido muito legal, porque em nenhum momento eu senti que o caminho ele teve que ter uma escolha entre o trabalho Entendi, e o entendi. esporte, né? Acabou que tudo virou desenvolvimento humano e o esporte ainda é o desenvolvimento humano É aplicado na isso, é prática. isso. Então, As coisas se eu estou conectam, muito feliz, né? Imagina, as coisas se conectam, né? Não muito. tem como você separar. E, na verdade, a minha pergunta agora para você seria exatamente essa. Que paralelo você faz, que semelhanças existem no mundo do esporte, seja ele de alta performance ou não, mas principalmente o de alta performance, porque ele exige mais da gente. Que semelhanças você enxerga com o processo de desenvolvimento de carreira, de formação, de evolução profissional, Thaís? Na verdade, eu mudaria a pergunta para outra, né? Que diferenças realmente existem? Porque o que eu percebo, Éder, é que não tem diferença Legal. nenhuma. O atleta, ele só não sabe que ele é um executivo e o executivo não sabe que ele é um atleta. O que acaba acontecendo é que o esporte de alto desempenho, ele leva você a uma aceleração do desenvolvimento de competências que talvez o mundo corporativo ele te demande numa escala mais Tá bom. lenta. É como se você vivesse um fast forward mesmo, daquilo que você precisa desenvolver em uma semana na montanha, versus um ano de um cargo novo ou de
um desafio, de um projeto novo. E por quê? Isso eu estou falando não está em livro, né? É uma coisa que eu martelei Claro. muito para tentar entender da onde vem isso. E eu acho que isso vem do excesso de carga de desconforto que você vive na alta montanha ou num esporte de alto desempenho. Então, massacrado pelo desconforto, você tem que cuspir a máscara, deixar a espuma de lado, aquele oba-oba, e realmente focar no que interessa. Então, o que eu tenho na minha caixa de ferramenta, o que eu preciso desenvolver, o que é bom, que eu posso maximizar, e o que é horrível e que eu preciso deixar de fazer, ou abandonar, ou suprimir por um hábito mais interessante. E como você não tem tempo de ficar no mimimi, tudo isso é muito acelerado e acontece muito rápido. Qual é o desafio? Fixar o aprendizado, né? Então, passa muito rápido, você aprende muito rápido e também pode esquecer muito rápido. Então, o desafio é isso. Cara, escreve o que você está aprendendo ou compartilha com as outras pessoas. Cria esses momentos onde você digere, né? O meu momento de digerir até hoje é isso que a gente está fazendo Legal. aqui. Falar, É né? isso. Dar uma entrevista, fazer uma palestra, ou tô aí sofrendo para escrever o livro que a Companhia das Letras contratou, porque eu vou mudando, e aí eu não quero mais escrever aquele livro daquele jeito, então tá difícil. Mas não tem diferença para mim. O atleta e o executivo, ele é a mesma persona, só que um não sabe isso do outro. Thaís, entrando no nosso segundo bloco do podcast Movendo-se, eu tenho perguntas aqui para fazer para você. Olha só, a primeira pergunta é a seguinte: se você tivesse que escolher alguém para convidar, uma personalidade viva ou não, alguém que você tenha vontade de conhecer, de ter conhecido, quem você convidaria para um café, um almoço? Por que você convidaria? Que tipo de pergunta você faria para essa pessoa? Eu acho que eu teria vontade de convidar teria vontade de convidar algum desbravador de uma alta montanha lá do século passado, né, onde não existia tecnologia de roupa, de equipamento, a gás comprimido, onde não existia barrinha de cafeína, ou nenhum facilitador, né, nenhum componente facilitador, e ouvi-lo falar como é que foi, né, subir montanha roots no pelo, e conseguir, porque eu acho que uma coisa, Éder, que a gente não pensa, né, a gente não para pensar, é que o cara que consegue feitos extraordinários, e você que está aí ouvindo a gente sentado no sofá, a gente é da mesma espécie. A fisiologia é a mesma, o cérebro é o mesmo, o corpo, o braço, tudo igual. Ninguém tem. Não estou falando os desvios, né, de gente gênia, estou falando o cara. Então, por que esse cara consegue, né? E é isso que eu ia querer saber. Como é que você conseguiu sem shortcuts, né? Sem atalho, sem a roupinha quentinha? Porque se com a roupinha, com a mochilinha tecnológica, com o gel, é difícil para dedéu. Como é que esse cara conseguiu? O que ele aprendeu, né? Eu ia ficar ali horas ouvindo causos de uma pessoa como essa. Mas mais importante, né? Lembrando que a gente é da mesma espécie, então tem alguém que está conseguindo alguma coisa que eu me convenci que eu não sou capaz. Por quê, né? Essa é a grande pergunta que eu ia querer fazer para essas pessoas que conseguiram feitos extraordinários. Sensacional, excelente pergunta. E Thaís, momento literário do podcast Movendo-se. Que livro você indica, um livro que marcou a tua história, a tua trajetória, que, puta, esse livro aqui, cara, mudou a minha maneira de ver as coisas? Tem um livro que chama, infelizmente ele só existe em inglês, mas eu vou arriscar aqui e botar no jogo, porque desenvolvimento humano é uma coisa que é muito recente no Brasil. A gente tem ótimas literaturas, mas o que é de ponta, né, é o que ainda tá, é o que está fora, o que está sendo estudado há mais tempo. Então, o livro, acho que mais marcante até hoje que eu li, foi um livro que chama The Power of Full Engagement, né, como se fosse o poder da dedicação total, da entrega total, que é a primeira vez que eu ouvi um autor dizer e defender que o recurso mais fundamental do ser humano não é o tempo, mas é a energia. Olha. A linha dele diz que se todo mundo tem 24 horas, por que tem gente que tem feitos extraordinários e outros não?
Verdade. E o que ele defende é que é a maneira como a pessoa engaja a energia dentro daquele tempo e não o tempo em si. Então, o foco total, ou hoje o que a linha moderna da psicologia defende como flow, ele só acontece que é aquela dedicação total àquele momento presente, onde tempo cronológico, ambiente e espaço não importam mais, né? O flow, ele acontece quando eu tenho a dedicação, o engajamento total da energia naquilo que eu estou fazendo. E o pulo do gato para um novo patamar de alta performance é aprender com a mesma disciplina a desengajar essa energia da mesma maneira. Então, é estar nas férias pensando nas férias, é estar no descanso noturno pensando no descanso noturno. E a gente é muito horrível disso. A gente está nas férias pensando no trabalho, e no trabalho pensando no churrasco. E isso é o antagonismo, é a antítese do alto desempenho. O alto desempenho acontece quando eu estou com a minha energia totalmente focada no momento presente. E esse livro é maravilhoso porque ele me despertou para pensar nisso. Que demais essa dica. The Power of Full Engagement. Eu vou pesquisar. Muito boa dica, Thaís. Muito boa. E pra gente fechar nosso bate-papo, se você tivesse que voltar lá atrás, no início da tua carreira, com toda a tua maturidade de hoje, experiência vivida, o que você falaria para você, Thaís? Eu falaria que a vida é dura e a gente morre. Então, já que a gente sabe disso, né, vamos fazer valer cada segundo, vamos aprender ao máximo, vamos extrair o máximo das pessoas mais experientes, né? Vamos viver cada dia como se fosse o último, não fazendo muitas coisas, mas fazendo bem aquilo que se propõe, porque no final você vai colher tudo isso enfim, poder fazer uma entrega de mais qualidade, ter uma troca mais rica, ter mais consciência no seu dia a dia. Então, viver cada dia, fazer o seu melhor. Acho que é isso que eu teria me dito lá quando eu comecei minha carreira dando aula de inglês com 16 anos. Maravilhoso. Thaís Pegoraro, Thaís, queridona, super obrigado. Ótimo bate-papo. Obrigada a você, que delícia. Adorei. Muito eu bom. Sempre saio mais inspirado do que todo mundo. E foi um prazer conversar contigo, espero que todo mundo tenha curtido também. Como é que as pessoas fazem para te conectar, Thaís, para encontrar você, rede social, e-mail, enfim? Rede social, Instagram, Thaís Amadei Pegoraro, LinkedIn, Thaís Pegoraro, e eu vou deixar meu e-mail aqui, thaispegoraro@exec, com x, exec.com.br. Vou ter o maior prazer em responder dúvidas sobre carreira, sobre essa nossa conversa. Estou à disposição. Legal, esses dados também que a Thaís está passando vão estar na descrição desse episódio. Então é isso, pessoal. Obrigado pela audiência até aqui. Fiquem atentos a novos episódios, novos convidados espetaculares como a Thaís, outras resenhas que eu farei também daqui para frente. E tamo junto. Beijos e abraços. Até mais.